dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais um dia, que o Senhor nos deu para nós agradecermos ao Senhor por todos os seus benefícios e também meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos estudando, amados, o livro de Provérbios e hoje nós vamos meditar em Provérbios 27. É forte, eu achei forte o texto. Nós vamos meditar, não é? Provérbios 27. Diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, aqui é um alerta para aquele que fica com a preocupação com o dia de amanhã. E para nós não nos gloriarmos, né, no dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, não é? E nós precisamos adorar ao Senhor hoje e não ficarmos preocupados com o dia de amanhã. E nós temos essa tendência, não é? Agora, o que é terrível também é porque nos próximos versículos vai falar o cuidado que nós temos que ter com os elogios. Não é verdade? Como nós colocamos, assim, como nós gostamos, né, que amacia o nosso ego, e como também nós gostamos de nos se autoelogiar, não é? Ah, fui eu que fiz, só eu que sei fazer isso, sério, né? Então o versículo 2 vai falar: seja outro que te louve, não a sua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. É sério. E é interessante que, se eu perguntar, nós gostamos mais de repreensão, no versículo 5 vai falar, né? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, a Bíblia chama de todo o elogio de alguém que é falso, que tem algum interesse, lança aquela palavra, mas não é sincera, é para conseguir alguma coisa da gente, ou para nos derrubar, não é? Porque a gente tem que tomar cuidado. Aqui fala, para nós tomarmos cuidado, que o jovem e a pessoa que recebe elogio é uma provação, para ver o que ela vai fazer com aquilo, né? Então, aqui deve estar dizendo que no versículo 5, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas do que ama, versículo 6, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E é interessante que nós gostamos muito mais de elogio do que às vezes uma repreensão. Então, quando há uma repreensão de alguém que ama você, ela precisa ser bem mais aceita do que alguém que fica ali bajulando, não é? Aquele que fica passando a mão e assim, oi, tudo bem, isso aí não é nada. E às vezes nós precisamos ouvir por que estamos naquele estado, né? Então aqui está falando forte sobre, assim, o que você prefere, meu querido? Ficar sendo bajulado, elogiado falsamente, ou alguém que ama você quer te tirar disso? E falar palavras que exortem, não é? E nós vamos ver também no versículo 3 que pesada é a pedra e a areia uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Olha só, que a pedra e a areia juntam a carga, mas diz que a ira do insensato, porque ele não sabe o que faz, ele fica louco. Então é mais pesado do que a areia e a pedra junto. Forte, né? E cruel furor e impensada ira, mas quem pode resistir à inveja? Então está dizendo que no versículo 4 que a inveja é pior do que a ira. Quem poderá resistir à inveja? Diz que é um podridão nos ossos, não é? O texto de Provérbios mais tarde vai falar. Então, no versículo 5, né, vai falar melhor a repreensão franca do que o amor encoberto, né, que é o oposto do versículo 2, né, da bajulação e do 1. E leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, né. A alma farta pisa o favo de mel.
Então, a alma farta é que já está assim, como se diz, insatisfeita. Ah, sabe que não tem agradecimento por nada que tem, ela pisa o favo de mel. No sentido assim, ela despreza as coisas que tem. Ela joga fora quantos estão precisando daquilo. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. A alma faminta, mesmo com as coisas de Deus, tudo é doce para ela. Ela vai buscar, ela vai ser grata, ela vai ser satisfeita com o que tem, não é? E o alma farta, né? Aquele que está cansado das coisas boas que tem, aí vai perder tudo, né? Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal o homem que anda vagueando longe do seu lar. Eu achei forte esse, que fala que quando a gente se afasta de casa, nós perdemos, nós podemos perder, né, a segurança. Então, igual o filho pródigo fez, não é verdade? Quando nós ficamos longe e expor-nos às tentações. Quando nós ficamos longe de nossa casa, não é? Do nosso. Porque a maior coisa é voltar para o lar, ter um lugar para voltar, não é? Nós ficamos abertos às tentações e estamos longe da segurança do nosso ninho, não é? E diz que quando o pássaro está longe do ninho, é um laço do passarinheiro para outras aves maiores destruí-los, né? Então, nós ficamos assim à mercê das armadilhas e dos inimigos, não é? Eu achei muito forte isso. E como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, continuando, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade, mas olha um vizinho perto com o irmão longe. Então, aqui também está falando sobre que há amigos que nós podemos contar muito mais, às vezes, do que um parente, mais do que um irmão, né? Lá em Provérbios 17 fala amigos mais chegados que irmão. E eu posso contar, e posso correr que ele vai me abençoar, não é? Eu acho forte também. E aqui ele vai falar: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Então, às vezes a gente vê, Deus tá aqui está falando, né? Ser sábio. Porque às vezes as pessoas afrontam Deus e a gente quer defender, e a verdade ela não precisa ser defendida. Então o Senhor fala que muitas vezes nós silenciamos, não porque concordamos, mas porque a outra pessoa que está falando é estulta, tem estultícia, tola, não tem sabedoria, não vai entender. Então, deixa que Deus mesmo se defenda. E Deus vai dar resposta para essas pessoas que afrontam ao Senhor, não é? E o versículo 12: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Então, que o prudente, né, vê o mal, né, e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Então, nós precisamos ser prudentes. Quando nós vemos o mal, a gente foge, a gente não vai encarar. Você vê, José, se tivesse ficado ali com a mulher do Potifar, ele teria caído, ele fugiu. Tentação se foge, não se enfrenta. Na verdade, a gente enfrenta o diabo, não a tentação. Não é? E ele fugirá de vós no nome de Jesus. Né? O texto bíblico fala em Pedro, em Tiago. Tome-se a roupa aquele que fica fiador. Aí ele vai falar agora do cuidado que nós temos que ter do fiador e da mulher estranha, porque eles levam tudo. Quando nós somos fiadores, se nós não assim, tivermos sabedoria e prudência, nós podemos perder tudo se nós ficamos fiador de alguma coisa que não podemos pagar depois se a pessoa falhar, porque pode acontecer da pessoa falhar e acontecer alguma coisa e ela não puder pagar. E como eu assumi a responsabilidade, vou ter que pagar e posso perder muita coisa. Mas também aquele que se obriga à mulher estranha, aquele que se deixa dominar pela mulher estranha, também deixa um grande penhor com ela, que é o sêmen da própria vida. Né?
quem tem essa produção de vida é só Deus que produziu pessoas. E o homem ganhou essa dádiva de produzir, né? O sêmen é a vida, na verdade, é a semente da reprodução. Então, nós temos que tomar cuidado, né, de não deixar as dádivas de Deus com os estranhos e nem se aventurar em ser fiador daquele que você sabe, daquilo que você sabe que você não vai poder pagar. E continua, né? O que bem diz o seu vizinho, versículo 14, em alta voz, logo de manhã, por maldição, lhe atribui o que faz. Então, aqui está dizendo daquela pessoa que fica bendizendo alto, porque ninguém de manhã, de sã consciência, vai começar a ficar elogiando o vizinho, não é? A não ser que ele tenha alguma coisa que ele quer receber desse vizinho. Então, por isso que sempre a bajulação e assim, ficar elogiando demais a pessoa é falsidade. Porque a pessoa, não é porque a pessoa gosta, é porque ela tem um interesse próprio para ganhar em cima daquilo que está falando. E isso não é amor, não é? O amor é sem interesse, a gente faz e nem está tudo certo, a pessoa não deve nada. Então aqui é perigoso. Então por isso que vai falar que por maldição lhe atribui o que faz, porque não é verdadeiro, né? No versículo 15 continua da mulher, olha quantos textos falando da mulher que fica reclamando, né? Que fica querendo mudar. Ela acha que por muito falar vai mudar o outro. Não vai, não vai mudar o filho. Mas se ela orar, nunca vi nenhum texto falar, a mulher que muito ora, né? Ela não vai ser rejeitada, ela vai ser atendida por Deus. Em vez de falar, ora. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes, né? Fica aquela goteira caindo, né? Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. A gente vai pegar o óleo na mão, ele escorrega, não é? Então, contê-la, pará-la, é impossível. Conter o vento, a gente não pode. E nem pegar o óleo na mão, que ele escorrega. Então, só Deus mesmo para mudar, né? Uma pessoa assim, a mulher que é assim pode se arrepender e mudar, claro. Nós podemos mudar se nós nos arrependemos e pedimos o sangue de Jesus sobre nós. No versículo 17, o Walter sempre falava isso, sempre ele fala isso quando a gente está conversando, né? O ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, o homem com sua mulher, a sua mulher com seu esposo, né? Então, por quê? Porque Deus nos fez muito diferentes. O homem é diferente, o esposo é diferente da esposa. Então, se afia no sentido assim, eu sei que aquilo que eu não sou, o Walter é. E aquilo que o Walter é, eu não sou. Então, nós, quando nós estamos conversando, nós estamos nos desafiando. Ou seja, nós juntos com Cristo somos um ser perfeito. Porque Ele preenche aquilo que eu não sou e eu preencho aquilo que Ele não é. E quem não sabe desse segredo, fica brigando. E se você tivesse alguém igual a você, os dois iam para o buraco, quer dizer, os dois iam sofrer, porque como é que um vai ajudar o outro? Se está faltando coisas em você, o outro vai completar. Não é verdade? Por isso que somos diferentes. Glória a Deus por isso, né? Então, ferro com ferro se afia. Glória a Deus. E o que trata da figueira comerá o seu fruto. Versículo 18. E o que cuida do seu senhor será honrado. Aqui está falando na fidelidade e a recompensa. Então, quando nós fazemos alguma coisa de bom para alguém, nós pomos assim, no azeite de Deus. Nós não ficamos cobrando, nem achando que a pessoa deve alguma coisa para você ou para mim. Nós deixamos lá, porque Deus vai trazer a recompensa. É Ele mesmo, né? Lá em Colossenses 3, 23, 24, fala, tudo que fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor, porque do Senhor que eu vou receber a recompensa. Há uns que ficam querendo que a pessoa, mesmo que não tenha, dê. Ela não tem. Deus vai te dar. E outra coisa, se você fez para receber, isso não é amor.
Porque as pessoas que não têm Cristo fazem isso, elas fazem para receber. E a gente faz e está quitado, em nome de Jesus. Quando aprendi isso de Jesus, e eu quero continuar aprendendo, porque é maravilhoso, você não fica com colapso, nem com doença que doida, né? Fica maluca. Há pessoas que emprestam, que fazem, depois a pessoa não, assim, como se diz, não reage de acordo com gratidão, a pessoa fica amargurada, fica ressentida. Não deve ser a nossa posição. Aqui está dizendo que Deus cuida, né? E vai cuidar de nós. Como na água, o rosto, versículo 19, corresponde, na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, aqui, quando nos vemos na água, é como um espelho. Se nós olharmos assim no rio, a gente vê se tiver água limpa, tudo, a gente vai ver o nosso semblante, vai corresponder. Assim o coração do homem ao homem. Então, coração são os pensamentos, porque antes de se tornar sentimentos, nós pensamos, aí o que pensamos torna-se sentimento, o que se torna o que se torna sentimento vem através de nossas palavras. Então, uma pessoa antes de falar, ela pensou, se tornou sentimento, ela fala. E aí o coração dela está cheio daquilo. Então, há quanto tempo ela ficou ruminando, né, aquele mal até que saísse da boca. Assim é conosco. Então, fala assim que como a água corresponde ao rosto, né, a gente vê a nossa imagem, assim o coração do homem é o homem. Logo, até o Otmani, eu amo quando ele fala assim, você quer conhecer alguém? Ouça a pessoa falar. Que daí vai sair tudo que tem dentro da pessoa. Né? E às vezes são coisas tão sérias, né? Então, e assim é conosco também, não é? E continua, o inferno e o abismo nunca se fartam, os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, é assim como o inferno e o abismo é comparado como a insatisfação do homem. Né? Então, ele nunca para de desejar, né, as coisas, ele não fica satisfeito, né, porque um homem que não tem sabedoria. E é comparado ao inferno e é comparado ao inferno e ao abismo. Sério, né? E 21, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Eu achei demais que o fogo, né, a prata é provada para ser purificada. Nós vimos no 25 que a prata, logo nos versículos primeiros, diz que a prata é purificada, ela só tem utilidade se é purificada. E aqui fala que o crisol prova a prata e o forno o ouro, quer dizer, os dois passam pelo fogo, né? Assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, a primeira coisa que nós vamos ser provados é quando alguém começa a te elogiar. Eu lembro que uma vez eu terminei a pregação, desci do púlpito, né, pedindo o sangue de Jesus, que a gente, quando vai pregar, a gente fica tremendo. Aí veio uma pessoa, por que o Brasil precisa de mulheres assim? Porque você não sei o quê? E eu fiquei assustada. Eu falei assim, olha, o sangue de Jesus tem poder. Se tem alguém aqui que merece toda a glória, porque eu nunca estaria nem dando testemunho, nem pregando, se não fosse o Senhor. Eu devo tudo a Ele. Eu não sou nada sem Ele. Então toda a glória é devida ao nome do Senhor. Aí o homem ficou meio assustado, né, e foi andando. Mas eu levei um susto. Por quê? Porque no momento que você recebe a glória que é de Deus, é verdade, eu sou apenas o máximo, é verdade. Você já quedou-se, já caiu, né?
você já perdeu a presença de Deus. E uma coisa que eu não quero é perder a presença de Deus. Então, toda a glória, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que de bom que você tem, tudo que de bom que eu tenho, é a glória de Deus, é a misericórdia de Deus. E aí continua, não é? Então o homem é provado nos louvores que ele recebe. O que ele vai fazer com aquilo? Colocar no altar de Deus, vincular os louvores para Deus, ou falar, sou apenas o máximo, né? Aí a pessoa já perdeu tudo mesmo, né? No versículo 22, ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados e cevada, não se vai dele a estultícia. Então aqui está falando que os grãos, eles são, grau aqui é aquele pilar, né, que a gente vai colocando o grão e vai socando. Era feito muito isso com alho, né? Minha mãe, eu lembro que tinha um pilãozinho assim que ela socava o alho, outros o café. Então, mesmo que você faça isso, querer esmagar o orgulho de um insensato, ele não vai sair dele a estultícia, a teimosia, a rebeldia, a falta de querer mudar, né? Não vai então, você só ora, não queira tirar nada, não. Só ore para Jesus trazer arrependimento, né, para esse insensato. E continua, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então está falando aqui, pode ser diretamente para os pastores ou mesmo para mães e filhos, não é? O rebanho é aquele que você tem responsabilidade espiritual. Dos filhos você tem responsabilidade espiritual. A gente tem dos filhos, da igreja, então procura. Porque a riqueza não dura para sempre. Então, às vezes, a gente fica tão apegado às coisas dessa vida e esquece que o relacionamento e que a vida das pessoas são muito mais importantes do que ter coisas, do que se apegar às coisas, não é? Então, e diz que nada disso dura de geração em geração, mas é o vínculo, né? O amor é que vai ficar, né? Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes. Então ele vai falar assim que você precisa investir. Por quê? Com o passar do tempo, você vai ter o retorno disso. Então, pode ser nem a mesma pessoa que vai lhe dar aquele retorno, mas o Senhor viu o que você fez. Eu lembro de Cornélio, quando ele ajudava as pessoas, tudo. O que Deus falou? O Senhor viu o que você fazia e mandou Pedro para você conhecer agora a Jesus Cristo, para você ser salvo e sua família. Então, o Senhor também vê aquilo que nós fazemos, não é? Então, quando a gente investe na vida de pessoas, existe um retorno, primeiro, da alegria da pessoa amar Jesus. A coisa mais feliz que eu tenho é quando uma pessoa que a gente investe, ela ama Jesus. Ela tem fidelidade ao Senhor. Não tem alegria e nem riqueza maior para mim, não é? Então aqui fala assim que então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo e as cabras leite em abundância para teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Então aquilo que você fizer vai vir de retorno. Você cuida da vida da pessoa e Deus vai cuidar também do sustento seu. Ele vai, de uma forma ou de outra, o Senhor dá o livramento. Não é verdade? O Senhor dá o livramento. Pode ser nem para a mesma pessoa que você investiu, mas o Senhor dá livramento. Ele vai usar quem Ele quiser para te abençoar. Não é? Quando nós estivermos numa situação difícil, o Senhor usa pessoas. Glória a Deus por isso. Então, queridos,
tão bom a gente ser constante na obra de Deus, né? A gente fazer as coisas por amor, porque ama a pessoa, porque sabe que ela precisa de Cristo, não por interesse ou porque tem algum retorno. Não, a gente ama a pessoa, isso que importa. E o resto, o Senhor vai colocando tudo isso no azeite dele, na prateleira dele, na dispensa dele. E quando eu precisar, o Senhor vem me socorrer. Você depende de Deus e não de pessoas. A sua vida está na mão do Senhor e não de pessoas. Você não depende que pessoas te ajudem nisso ou naquilo, mas você depende do Senhor e Ele usa quem Ele quiser para te abençoar. Eu amei esse texto, que toda a glória e toda a honra seja do Senhor. Eu acredito que o texto fala demais sobre isso, e também de nós ficarmos, nós termos cuidado, né, de não ficar longe de casa, de alegrar o nosso coração com o Senhor, com o irmão, que há amigos mais chegados que irmão, e também de sermos satisfeitos, não é? Nós não sermos como o abismo e o inferno que nunca estão satisfeitos, não é? Nós tenhamos satisfação naquilo que Deus tem nos dado e descansar, porque tudo que nós fazemos para Deus sem interesse, sem visão de interesse, porque o amor é sem interesse, Coríntios 13 fala, tudo Deus vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar de nós, que cuidou desde o ventre e até a velhice, Deus vai nos cuidar. Amo vocês, que toda a glória, que todo o êxito, toda a bênção que você tem aqui, você devolva toda a glória para o Senhor. Porque, na verdade, se há alguma coisa boa em nós, é porque Deus nos deu. Porque Deus é bom, não é porque merecemos nada, é porque Ele é bom e misericordioso. Não somos nós que somos bons, Ele é bom. Toda a glória seja dada para o Senhor. Nesse dia, que o sangue de Jesus esteja sobre você, sobre mim, e toda a glória seja dada ao Senhor e toda a honra em nome de Jesus. Um beijo grande.